projeto começou em 2021 e logo, né, assim, a gente já estava na pandemia, então os encontros eram online, e a gente conseguia, né, trazer algumas dessas vivências que a gente tinha até com as crianças também nesse ensino remoto, né, nesse ensino híbrido que nós tivemos. E aí agora, nessa foto maior que nós já estamos na escola, né, foi uma foto já desse ano, que para a gente foi uma grande alegria, né, poder voltar para a escola e ter esses encontros presenciais, porque a Andressa trouxe para a gente muitas vivências culturais, né, danças, muitas músicas. Então, no online ficava muito complicado, né? Ficava muito difícil. Se você puder passar, Débora, por favor. Então, acho que essa parte é mais ou menos isso que tudo que a Andressa deu uma resumida, né? Que é essa parte no início. E aí eu quero falar um pouquinho lá sobre a nossa prática. Então, cada professora fez do mesmo jeito que nós fizemos, né? Um levantamento das nossas histórias. Então, a Andressa fala que ela se emociona, a gente se emocionava em cada encontro, porque ela sempre trazia um tema, assim, para a gente tentar lembrar de alguma coisa da nossa infância, e muitas coisas eram muito marcantes, né? A gente pensar lá nos nossos avós, né? De como foi a nossa infância, como foi a nossa escola mesmo, né? Como foi para a gente. Então, muitos encontros eram assim, de se emocionar mesmo, porque a gente percebe que a gente carrega, né? E é muito forte, né? Com as crianças, a gente fez um levantamento com as famílias. Então, também foi, como era ainda no ensino híbrido, foi um formulário para as famílias responderem se sabiam onde nasceram os avós, os bisavós, né? Tudo que eles tinham de história das famílias. E ali a gente descobriu muitas coisas, né? Nós descobrimos muitas crianças com origem indígena, né? E algumas famílias, inclusive, assim, foi interessante porque em algumas turmas tinha várias crianças e algumas mães tinham até um pouco de receio, como se fosse até uma vergonha, sabe? De dizer que elas tinham essa origem. E a gente pensava, gente, mas isso é tão lindo, né? A gente precisa tanto resgatar isso. E essas famílias, às vezes, elas não sabiam o valor, né, tão grande que tem essa origem, né, delas. Então, eu posso falar um pouco mais até sobre o trabalho que foi feito no período da manhã, mas no período da tarde também aconteceram, né, esses levantamentos e também foram trabalhadas as regiões, e nós percebemos que a maioria das crianças do período da manhã tinham origem, né, suas famílias tinham origem aqui mesmo na região sudeste, algumas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, a maioria no estado de São Paulo. Então, a gente acabou dando também um foco nas atividades, né, durante esse projeto, na região sudeste. Nós tivemos alguns encontros, né, e aqui tem algumas coisas já que foram surgindo lá ainda no ensino híbrido. Né? Um dos livros que foram trabalhados, que é esse livro Tesouros de Monifa, que é da autora Sônia Rosa, que depois veio fazer parte também da nossa escola de uma forma incrível. E aí a Monifa, ela é neta, né, de uma mulher que foi escravizada e deixou para ela um baú de tesouros. Então a gente, nós, na verdade, eu vivenciei essa atividade como mãe de aluno, né, porque foi uma atividade realizada com a turma do Infantil 4, em que as famílias puderam, né, pensar quais eram os tesouros de cada família. Então, aí foram surgindo também livros, né, sobre esses tesouros, né? Tinha uma vovó ali que desde a bisa, né, fazia um crochê, tinha a história da família que veio da praia, que a mãe surfava. Então, assim, foram várias histórias e vivências, né, resgatando os tesouros de cada uma dessas famílias. Pode passar, por favor. Nós tivemos várias atividades relacionadas, então, assim, relacionadas ao Sudeste e também, né, nas relações étnico-raciais. Então, o projeto ele ia e voltava, né? Então, aí a gente colocou várias fotos e nós trabalhamos aqui sobre a região Sudeste, o café, o pão de queijo. O café foi uma vivência incrível, porque nós colhemos o café da nossa própria escola. Então, as crianças puderam vivenciar tudo isso, né? Ver o pé de café, colher, esperar ele secar, descascar, depois no outro dia, né? Nós torramos o café na escola, nós moemos, e as crianças puderam experimentar aquele café.
E isso com a participação de uma avó, que também, né, tinha toda uma história, participou de vários desses momentos, dessas vivências. Pode passar, por favor. Aí, com relação ao estado de Minas Gerais, né, além do pão de queijo, também surgiram as montanhas, as pedras. Então, essa foi uma atividade também da turma do Infantil 4, que eles puderam conhecer mais, né, sobre o estado de Minas Gerais e apreciar essas paisagens, né, que para a gente aqui é até um pouco diferente, né, porque aqui na nossa região mesmo não tem, mas Minas Gerais é muito, né, muito forte. Pode passar, por favor. Aí são mais algumas dessas imagens, né. Também teve o dia do chá, que também foi colhido na escola. Pode passar. E aqui nós também, pegando esse gancho, né, da região sudeste, na festa junina, então a gente também teve essas vivências, né, que a gente, percebeu que foi uma parte muito rica, porque nós pudemos apresentar alguns alimentos, né. Aqui nós colocamos a foto do milho, mas nós também tivemos a vivência da mandioca, né. E aqui no milho nós apresentamos para as crianças vários tipos de milho, tudo que era possível fazer com o milho, né, as receitas. Então, tudo também pensando, né, trazendo também um pouco dessa cultura, né, do alimento, né. Então, a gente também conseguiu trabalhar isso aí, nessa vivência do milho. Pode passar um pouquinho. Aí lá na frente, eles também tiveram uma vivência da cultura japonesa. Até por conta disso, né, a Andresa tem o filho e temos mais famílias, né, também com descendência japonesa na escola, então as crianças também se aprofundaram um pouquinho. Então aqui também são as crianças da professora Regina, da turma do Infantil 4, que eles puderam vivenciar. Então ela trouxe materiais, ela trouxe fotos, trouxe imagens, e coisas assim, realmente para as crianças conhecerem um pouco da cultura, inclusive do alimento, foi feita uma receita de yakisoba com as crianças, que a Andresa também participou, ajudou a nossa escola, né? Então ficou um trabalho muito rico. Pode passar um pouquinho. E aí também nós tivemos as vivências da capoeira, que posso dizer, assim, de uma forma geral, foi uma das coisas que as crianças mais curtiram, mais aproveitaram, aprenderam muito, e para a gente foi uma coisa muito maravilhosa, né, porque nós, como professoras, também fomos estudar a origem da capoeira, os instrumentos, né, as vestimentas, e tudo isso foi ali, né, nessas vivências com as crianças. Alguns instrumentos nós tínhamos na escola, outros a gente foi pegando ali emprestados, e a gente pôde, né, trazer essa vivência, de uma forma completa, né, para as crianças. A gente teve visita do mestre Baianinho, né, de um pai de aluno, tia de aluno, então a gente integrou, assim, as famílias também, porque conforme esse assunto surgiu, as crianças chegavam em casa, né, super alvoroçadas, porque a capoeira, né, e o ritmo e a dança era uma coisa muito forte. Então, nós tivemos vários momentos, né? Até a Andresa também participou com a gente, e as crianças puderam vivenciar isso, né? Em todas essas fases. Tem algumas fotos aí, desce um pouquinho, Débora, por favor, que nós tivemos, acho que ele está mais um pouquinho para baixo, vai ter que descer mais um pouquinho, que nós tivemos essas visitas, e as crianças elas puderam aprender alguns movimentos. Então, assim, de uma forma, claro, né, lúdica, trazendo para eles que esses movimentos eles têm origem em coisas do cotidiano, né? Então, o mestre Baianinho ele veio e ele trouxe assim, né, de pega a coisa no chão e abaixa. Então, ele tinha um jeito todo especial de trabalhar com as crianças esses movimentos, né? De quando ele falava a palavra, a criança já sabia qual movimento ela tinha que fazer. Então, esse foi um momento muito interessante, porque assim, as crianças saíam da escola, né, super animadas por conta da capoeira. Por exemplo, eu comprei um berimbau para o meu filho, de tanto que ele ficou apaixonado pela capoeira, né, que foi uma coisa assim de uma riqueza incrível, né, porque assim, pouco se conhece, né,
nós, como professoras, conhecemos muito pouco. Então, nós também fomos estudar para a gente poder trazer essas vivências, né, para as crianças e trazer essa valorização, né, que isso faz parte da nossa cultura. E muita gente não sabe, muita gente não valoriza. Existe o preconceito, né? Nós tivemos ali alguns momentos de famílias que vieram assim perguntar: ah, mas tambor na escola, por quê? Né? E a gente teve que explicar, ué, né? Faz parte da cultura, e a gente vai apresentar isso para as crianças, né? Se você puder abaixar um pouquinho, Débora, eu acho que tem mais algumas fotos. Aí, então, também nós tivemos as rodas, né, coletivas, todas as crianças juntos, então a gente também teve esses momentos de troca entre as crianças, né? E se você puder baixar mais um pouquinho lá, acho que nós vamos ter algumas fotinhos também das crianças com os instrumentos. Tem ali algumas crianças, né, explorando alguns instrumentos e a gente conseguiu, né, essas fotos aqui são da turminha do Infantil 2, a gente tentou reproduzir alguns instrumentos com sucata, para eles terem também, né, essa vivência de construir um instrumento, né? Então, ali tem o pandeiro, o reco-reco, o cachixi, mais para baixo que vai ter as crianças também tocando o berimbau. E, assim, para eles foi muito interessante, porque até o fato desses instrumentos não fazerem parte do nosso cotidiano, né? Serem feitos de materiais diversos, então foi super interessante. Se você puder voltar um pouquinho, Débora, para eu dar continuidade, por conta também dessa questão da vestimenta da capoeira, aí surgiu também esse assunto de como o algodão, né? Como que a roupa é feita, do que ela é feita. Então, também eles tiveram uma vivência sobre o algodão. Então, da onde vem o algodão, da onde vem a roupa, né? Eles puderam trabalhar e ter essa vivência, né, do bicho de seda, acompanhar, né, vários tipos, né, de tecidos, como eles são feitos. Então, assim, foi um projeto que abrangeu muitos assuntos, né, muitos temas, tudo ali circulando, e, assim, acabou que também nós tivemos a vivência com uma professora, a Iodeli, né, que já virou, assim, como amiga, que ela veio falar sobre a literatura, e aí também que é uma coisa muito forte na nossa escola, e nós percebemos que a literatura, ela não traz, né, são muito poucos os livros na nossa escola, por exemplo, que traziam os povos indígenas, os povos negros, africanos, né, até a cultura chinesa, japonesa, para a gente mostrar mesmo, né, apresentar todas essas culturas para as nossas crianças, porque faz parte da nossa história, e essas crianças, né, muitas descendem dessas famílias e não conhecem a sua história, né. Então, nós também estamos buscando, né, como projeto ainda está aí, mas a gente, mesmo que ele termine, né, Andres, a gente quer que ele perpetue, né, não só na nossa escola, mas de forma, assim, que a gente tenha mesmo essa outra visão, né, que as escolas precisam ter mesmo essa valorização dessas culturas, né, que as crianças precisam ter contato, né, e saber de onde elas vêm, né, que eu acho que é o mais importante, né. A Andresa quer falar mais alguma coisa? Você não, para não. Não, Fer, tá ótimo, é isso mesmo. A gente ama o projeto. Eu acho que é isso que a gente quer falar. A gente é apaixonada pelo que a gente faz. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. A hora da educação, falar sobre a educação das relações étnico-raciais, da educação antirracista, e só reforçar isso que a Fê falou. Não dá para a gente ter uma única cultura dentro da escola, sabendo que essas crianças vêm de muitas culturas diferentes, diversas, e negar isso é negar a existência dessas crianças e dessas famílias. Então, o que a gente quer é que as crianças sejam educadas entendendo que o mundo é diverso, que nós vivemos numa sociedade diversa, que a gente deve se respeitar, que não existe um modelo a ser seguido, que ninguém é melhor do que ninguém, nenhuma cultura é melhor do que a outra, e que a gente deve aprender sobre as culturas além dessa cultura eurocentrada. Então, eu só tenho a agradecer essa possibilidade de ter realizado esse trabalho em diálogo, em parceria com a Escola Francisquinha. A gente então está num processo de muitas despedidas,
E é a despedida do projeto, é a despedida do meu filho dessa escola. Eu já estou sofrendo desde agora. Já falei para a Fê que eu já estou sofrendo desde, né? Porque é o último ano do Acauã nessa escola, que é a escola, para mim, é a escola que eu sonhava o meu filho poder estar. Uma escola que tem terra, uma escola que tem manga, que tem amora, que tem cana, que tem uma horta, que ele pode mexer na terra. E que pena que as escolas não são assim. Que pena que as escolas parecem mais presídio do que uma escola. Que pena que, sabe? Então eu fico assim, me lamentando muito, né? Que pena que a Secretaria Municipal de Educação compra os livros da Patrulha Canina e não um livro de literatura negra. Então é isso, a gente precisa estar na luta, pautando isso, porque esses livros precisam estar na escola pública. E esse papel é de quem? De quem é o dever, né? Fazer com que as escolas tenham esse tipo de literatura negra sobre a África, sobre os povos indígenas, sobre os povos asiáticos. É a Secretaria Municipal de Educação, é a diretoria que tem que mandar livros de qualidade para a escola e não comprar livros da Patrulha Canina, da Peppa Pig, assim, sabe? Então, eu acho que era isso que eu gostaria de falar e agradecer toda essa parceria, né, Fer? Sim, eu também agradeço muito o convite. Nós apresentamos esse trabalho na Semana da Educação e foi muito interessante perceber que esse é um tema, né? E é um trabalho que a gente deveria ver em todas as escolas. E quando a Andressa fala, por exemplo, dos livros, né? Na nossa escola, como a gente tem um projeto de literatura durante o mês de abril, nós trabalhamos todos os anos com um autor. Esse ano a autora escolhida foi a Sônia Rosa, que ela traz os povos, né, negros como protagonistas das histórias, e são coisas que nós não vemos, né? Na nossa escola nós tínhamos acho que 3 ou 4 livros dela, e ela tem inúmeros livros, né? Todos são maravilhosos. Então fica também uma dica para quem quiser conhecer. E nós acabamos tendo, né, um investimento nosso da escola para ter, né, e aumentar o nosso acervo de livros da Sônia Rosa e de outros autores também que tragam, né, essas outras culturas, né, como protagonistas, né, para a gente, porque as crianças elas precisam também de ter realmente esse outro olhar, né? Então, quando ela abre uma história, por que só tem crianças brancas nas histórias, né? Por que não tem a criança asiática? Por que não tem a criança negra? Então, a gente está fazendo esse trabalho, né? Que eu falo que é um trabalho de formiguinha. E ele vai, né, se encaminhando e a gente com certeza precisa fazer ele espalhar, né? Na verdade, eu acho que esse é o nosso papel aqui, é que isso se espalhe, mais pessoas, né, se interessem por isso. Ok, Então, nós que agradecemos. Só uma perguntinha. Vocês têm algum lugar já divulgado esse material? Um site? Professora, a gente tem elaborado alguns materiais, a gente já apresentou em forma de capítulo desculpa, como resumo em alguns congressos. Eu acabei de escrever. Para a rede municipal aqui, tem algum esquema? Não, a gente no final esse ano nós apresentamos esse trabalho, né, na Semana da Educação, e também um outro grupo apresentou o nosso trabalho sobre a Semana Literária, também na Semana da Educação, mas para a rede foi só isso. E a gente até, na verdade, assim, a gente teve até bastante dó, porque na troca de experiências foram só 15 minutos para a gente poder falar, né? E a gente levou material para mostrar, né? Porque as crianças produziram livros, né? Então, assim, a gente tinha muito material para mostrar, mas com apenas 15 minutos de fala fica bem complicado, né? Fica bem corrido. Mas foi só isso. No final no debate eu vou fazer uma proposta para vocês. Então. Tá bom. Obrigada, gente, pelo convite. Nós que agradecemos, professoras, por compartilhar conosco essa experiência rica, muito inspiradora. Eu estou iniciando aí na rede, na educação. Isso faz a gente querer mais, buscar mais.
E obrigada, nós que agradecemos por vocês compartilharem. Na sequência, nós convidamos os professores Emilene e Amarildo para contar um pouco para a gente sobre a experiência no ensino fundamental. Olá, boa noite, pessoal. Sou Amarildo, diretor da escola MF Maria Chaparro, sou membro do NED, também do GEFORP, e a Emilene vai se apresentar logo em seguida. Essa é uma professora que gosta de trabalhar essa questão afro, né, e gosta de compartilhar o que está realizando na sala de aula. Ela sempre procura, com todo entusiasmo, falando o que está fazendo, contando, compartilhando, e eu gosto de ouvir também. Como diretor, eu gosto muito dessa parte de conversar com o professor, ouvir o professor, né? E isso acho que é muito importante, a gente está participando, né? Está dando apoio, se necessário, né? Dar uma contribuição. Então, ela vai compartilhar com vocês um trabalho, que é um projeto que ela desenvolveu com as crianças, né? Que foi muito bacana, e espero que possa estar contribuindo aí para essa discussão. Boa noite a todos, a todas e a todes. Saúdo os mais velhos, por respeito. Eu sou uma mulher negra, tenho o cabelo dourado, estou usando um brinco da Marielle Franco presente e estou muito feliz de ter sido convidada para participar desse projeto e vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês de um trabalho que nós fizemos na escola. No ano de 2019, eu estava com uma turma do segundo ano, uma turma de alfabetização, e foi proposto pela direção da escola um projeto de trabalho com autores de uma maneira mais profunda. Então, cada professor tinha que fazer uma escolha de um autor para trazer para a escola e trabalhar durante 1, 2 ou 3 bimestres. A gente concluiu a parte burocrática do projeto no final do primeiro bimestre. E aí... não falei a minha formação para vocês, eu sou pedagoga, minha primeira formação é pedagogia, mas já lá em pedagogia, no meu projeto de conclusão de curso, já foi baseado na Lei 10.639, porque é uma questão muito cara para mim, que diz respeito à minha história, né, à minha ancestralidade, então eu venho trabalhando com isso desde lá. Né? Essa pesquisa foi relacionada à dificuldade dos professores por conta de não ter essa formação no curso de pedagogia, para a implementação da lei. Né? Eu me formei em 2011, a gente já tinha aí 7 anos, 8 anos da lei, e ainda não existia em Bauru, existia um semestre na Unip, unicamente, de uma disciplina que pretendia preparar o professor para implementar a lei 10.639. Todas as outras instituições com curso regular de pedagogia não preparavam, inclusive o meu. Então, esse foi o meu trabalho, e a partir daí, assim que eu entrei na rede, eu comecei a estudar e aprofundar em relação a isso. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, realmente, é de colocar isso no dia a dia. Mas vamos tocar o PowerPoint aqui, porque eu vou ficando emocionada, animada, e a gente vai se perder. Então, o projeto, trabalhando com autores, né? O autor escolhido foi Lázaro Ramos, o que já trouxe assim uma surpresa na escola. Alguns professores não conheciam, né? Outros conheciam como ator, não sabia que ele era escritor, e nós não tínhamos os livros na escola. Aí eu requisitei que o Amarildo ele comprasse, né, 2 livros que eu escolhi trabalhar, que eu vou mostrar aí para vocês os livros que são. Então, o projeto é muito importante, porque a gente sabe que as histórias elas estão presentes desde o início dos tempos, de todas as maneiras, né? Um hábito de contá-las e escutá-las, e é um hábito valioso que a gente utiliza na sala de aula diariamente, porque aproxima a criança desse universo letrado de uma maneira mais lúdica, né? E proporcionar o desenvolvimento da oralidade, da imaginação, da capacidade de ouvir, de se expressar, e também da construção da sua identidade. Pode passar, por favor. Por que Lázaro Ramos? Entre tantos autores, alguns autores que trabalham a questão da literatura infantil com temática negra. Porque o Lázaro Ramos é alguém que sempre me chamou a atenção, porque dentro da sua carreira, como ator, diretor, em outras funções também, e escritor, né? Ele começou falando dele,
de início como escritor, ele tem essa questão de enxergar essa invisibilidade da criança afrodescendente. Né? Ele tem 2 filhos, o João e a Maria, e os livros que nós escolhemos foram exatamente esses. Os filhos que são baseados no cotidiano da vida dos 2 filhos do autor, Lázaro Ramos. Eu queria fazer chamar atenção para um ponto aqui, que uma pesquisa de 2010, feita pela professora Eliana Debus, ela analisou 1.785 títulos de livros de literatura infantil. E apenas em 79 livros existiam protagonistas, personagens negros. Isso a gente já tinha 7 anos da Lei 10.639. Então, essa é uma carência que já foi colocada pela Andresa, né, pela professora Fernanda também. Então, é uma carência que a gente tem, né, ainda hoje, né, de 2010 para cá. Se passaram 12 anos, mas isso ainda permanece. Né? A gente aumentou a quantidade de produção, mas ainda ela está bem aquém daquela que é baseada numa história, numa cultura eurocêntrica. E aí eu trago a Lei 10.639, e a gente tem, né, o artigo 26, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. E aí eu destaquei o artigo 79b, o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, e eu fico muito feliz pela fala inicial do professor Clodoaldo e também pela fala da professora Andresa. Por quê? Não negamos que essa é uma data importantíssima de reflexão e de combate e de uma reflexão mesmo sobre a questão antirracista. Né? Não basta não sermos racistas, temos que ter uma posição, né, uma vivência diária antirracista. Então, é um dia muito importante. Mas esse dia, ele não pode ser aprofundado e não pode ter o peso que deveria ter se a criança ela não tem uma base. Se as pessoas na sociedade não têm uma base sobre o assunto. Fica um dia comemorativo, meio vazio, meio sem fundamento. Então, eu destaquei para dizer que eu utilizei como base do meu projeto uma outra parte da lei. Pode passar, por favor? Fundamentação do projeto. O parágrafo 2º da lei. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Então, esta é a minha grande ambição enquanto educadora. É conseguir trazer para a sala de aula, durante o meu ano letivo, principalmente as questões afrodescendentes e indígenas, de uma maneira diluída, de uma maneira uniforme, para que as crianças elas, vejam com naturalidade estes personagens. Como nós falamos lá no início do projeto, a questão da identidade ela é muito importante. E a criança negra, ela não se enxerga enquanto negra. A gente trabalha muito no início, né, do fundamental, nas séries iniciais, 1º e 2º ano, a questão da identidade e da criança se apresentar. E é muito interessante que nenhuma criança jamais se apresenta enquanto preta ou negra. Mesmo enquanto parda, que é um termo que eu não uso, mas é usado pelo IBGE, e as crianças elas não utilizam. Então, elas falam do tamanho que elas são, da cor do cabelo, se elas são baixa, alta, gordinha, magrinha, mas nunca da cor da pele. E aí, depois que eles se apresentam, eu sempre me apresento. E aí eu me apresento como uma mulher gorda, e vou apresentando, eles vão achando tudo natural. Quando eu digo que eu sou uma mulher negra, eles estalam os olhos. E eu digo, sim, a professora é uma mulher preta, uma mulher negra. Então, isso já traz uma curiosidade para eles, né? E já vai naturalizando essa questão, para a gente desmistificar esse termo, né? Que os movimentos negros, eles trouxeram esse termo negro, né? Trouxemos uma nova valorização para o termo. E para deixar esclarecido, eu uso o termo negro no trabalho, porque eu acho que ele engloba a questão de pertencimento e de identidade. Então, quem é o negro? Não é uma questão de ser retinto ou não, é aquele que se reconhece enquanto afrodescendente. É uma posição social, política e histórica. Pode passar, por favor.
Qual foi a intencionalidade do projeto? Então, os objetivos gerais, o objetivo geral era incentivar a leitura e o contato com livros a partir de um autor afro-brasileiro. E os específicos, eu coloquei aqui alguns, os mais importantes para o tema que nós estamos desenvolvendo hoje, né? Reconhecer as características do gênero textual poema e biografia, desmistificar injustiças e os preconceitos da visão negativa da herança cultural africana e estimular o convívio com a diversidade étnica. Pode passar, por favor. Esses são os livros, Cadernos Sem Rimas da Maria e Cadernos de Rima do João. Eu tenho os 2 livros aqui também para mostrar para vocês, ó. São da escola, tá? Eu trouxe hoje emprestado. Inclusive, eu estava fazendo a leitura do Caderno de Rimas do João e interrompi hoje porque eu tinha que trazer e trouxe ontem, mas esses são os livros, são lindos. É ilustrado pelo Maurício Negro, as ilustrações também são lindas. Então, esses são os livros que nós trabalhamos. Como são livros de poemas com e sem rimas, eu consegui trabalhar o livro durante o 2º, o 3º e o 4º bimestre. De que maneira? Utilizando 2 vezes por semana histórias do livro, intercalando com outros gêneros textuais no momento da leitura de leite. Pode passar, por favor. O desenvolvimento. A leitura dos livros em sala e no pátio da escola. Então, a gente fazia uma leitura em sala e uma leitura no pátio, né, em roda. E depois a gente fazia a chamada, né, roda de conversa, uma discussão sobre a obra e a interpretação. Porque esses livros, eles têm uma riqueza muito grande, né? Eles trabalham com uma sutileza muito bonita a questão da autoestima ligada à ancestralidade, né? Da construção da identidade do aluno negro. Então, são coisas que foram levantando vários pontos, e aí a gente foi trabalhando também a questão das diferenças, da diversidade étnica dentro da sala, entre nós, né? Desde o formato do nosso rosto, nariz e boca, tons de cabelo, né? Tons de pele, tamanhos diferentes. E aí eles foram trazendo relatos. Como é minha mãe, como é o meu pai, a minha mãe é assim, a minha avó é assado. E a gente foi tendo essa conversa conforme os temas foram trabalhados. É interessante destacar que nesses livros, o tema sobre a identidade afro-brasileira e ancestralidade africana, ele realmente é muito sutil e aborda outros temas muito importantes dentro do livro. Os livros são, assim, bárbaros e a gente conseguiu trazer ótima discussão para a turma, tá? Aí, dando continuidade na relação da língua portuguesa, porque era um projeto de língua portuguesa, a gente fez uma produção também de linha do tempo com a vida do autor, suas obras e fatos importantes que marcaram sua vida, interdisciplinando com história também, e a apresentação do mapa das regiões do Brasil, em especial do Nordeste e do estado da Bahia. Então, a gente foi lá na origem do Lázaro Ramos, conhecer como é que começou, onde é que ele começou, qual foi o primeiro emprego que ele teve, como ele chegou onde ele chegou, e a gente foi trazendo. É interessante mencionar que isso tudo foi acontecendo ao longo do ano, e em nenhum momento eu comecei falando da questão do negro enquanto escravizado. Nós começamos esse trabalho conhecendo um livro de uma menina negra e de um menino negro. E conhecendo sobre a história que esses livros traziam. E isso foi escalando até nós chegarmos ao final do ano e podemos discutir a questão, né, dos movimentos que aconteceram migratórios forçados, que constituem a formação do povo brasileiro. Pode passar, por favor. Tá. Você volta, por favor? Este PowerPoint, a gente não conseguiu carregar o PowerPoint com 2 vídeos. Será que os vídeos a gente consegue apresentar? Porque o que acontece? Esse trabalho foi feito, o produto final, ele foi em 2019, no final do ano. Qual foi o produto final? A gente montou um musical. Dentro do livro Caderno Sem Rimas da Maria, eu quero mostrar para vocês uma parte que eu gosto muito, que é essa daqui do Liberdeito, tá? Então, o livro diz assim:
Liberdade é difícil de explicar. Tem a ver com liberdade, mas só isso não vai bastar. Junte também com direito de ir e vir, de ser e de estar. Sabe quando você faz uma coisa e alguém te diz, não se comporte assim, para os meninos não acharem que você é isso ou aquilo? Pois é. Eu cá com meus botões, acho que os meninos é que deviam aprender a respeitar o meu jeito de ser e viver. Eu devia ter esse liberdeito, não é? Então, essa foto lindíssima dessa menina negra, que eles reconheceram a foto como sendo da Estátua da Liberdade, e a gente fez essa ressignificação, né? Então, como que funciona? Foi gravada uma música com esse tema do Libertator. Então, nós montamos, durante 2 meses, nós ensaiamos um musical. Esse musical, ele foi... isso, muito legal. Vamos ver o que acontece. Eu não tenho registro, a gente não conseguiu, né, Amarildo, recuperar da câmera fotográfica da escola os registros de 2019. Mas esse registro está no meu Instagram. Eu gravei eles ensaiando na sala a música do Libertator. Eu queria que vocês ouvissem. Você pode soltar para a gente, por favor? Mas assim, um pouquinho diferente. O que os outros vão pensar de mim? É a pergunta em minha mente. Se cada um faz o que gosta, todo mundo tem. Tem que ter respeito. A verdade, uma resposta é a palavra vem de dentro do meu liberteto. É a liberdade de ser desse ou daquele jeito. Liberteto é a liberdade e o direito de ser desse ou daquele jeito. Então, dentro do projeto, nós trabalhamos também a questão de igualdade de gênero, que eu não coloquei aqui nos slides, por conta do tema e da quantidade de tempo que nós teríamos. E aí, um trabalho que a gente fez, me lembrei também muito da Fernanda, quando ela falou a respeito dos instrumentos, dos questionamentos dos pais, né? Então, nós trabalhamos nós fizemos um musical mesmo, né? Qual foi a estrutura desse musical? Nós separamos 4 grupos de crianças da turma, cada grupo com brincadeiras estereotipadas como de menino ou de menina. Então, ficava menino brincando, tinha 2 brincadeiras ditas de meninos e grupos de meninos e 2 brincadeiras ditas de meninas. Você pode deixar esse para depois, por favor? Obrigada. E aí... nós usamos toda a parte de laços e fitas e adereços nas cores rosa, pink e verde. E todos os alunos usaram as cores, meninos e meninas. Né? E isso a gente precisou trabalhar com os pais, porque foi uma desconstrução dentro da sala de aula, questões como menina não brinca de carrinho, menina não solta pipa. Eu tive relato de aluna que disse para mim que o pai não deixava ela soltar pipa porque era coisa de menino. Então, tudo isso eles vêm trazendo conforme o trabalho vai avançando. E a gente teve toda uma construção, em reunião de pais também, conversa com os pais. E essa apresentação final ela foi feita para a comunidade escolar. Então, a gente tinha essa música, era a música de fundo do musical. Então, tinha esses 4 grupos de alunos, nessas brincadeiras ditas, né, de meninos ou de meninas, e em um determinado momento da música, quando eles se libertam, eles começam a trocar e a fazer grupos mistos de meninos e meninas em todas as brincadeiras, de bola, de corda, de boneca, de amarelinha, de todas as brincadeiras. E aí, em alguns momentos, eles dançavam também, e no final, eles terminavam todos de mão dadas, cantando a música. Né? Foi assim muito bonito, foi incrível, deu muito trabalho para a gente, para os alunos, porque era tanta coisa, ficou tão grande que só cantar ou só fazer uma peça de teatro não dava. Então a gente acabou montando esse musical. E aí, no final do trabalho,
Só mais uma coisa. Na questão da biografia, a gente teve também assim alguns alunos que tinham muita dificuldade de leitura e que chegaram no final do ano com muita vontade de participar e eram mais tímidos, não quiseram participar do musical. Então, eles participaram fazendo uma apresentação da biografia do autor. E eles leram essa biografia, né? Foi repartido entre 4 alunos e eles leram essa biografia. Isso aconteceu em 2019. E esse ano eu tive assim, uma surpresa assim, que me emocionou muito, que um aluninho meu, que era, né, em 2019, do 2º ano, está saindo esse ano da escola no 5º ano, ele me levou a capa com a parte dele, a gente teve a foto, né, do Lázaro, tudo bonitinho, ele me trouxe a pasta com a parte dele da biografia para mostrar para mim que ele guardou. Então, assim, essas coisas incentivam muita gente a continuar, né? E aí, como presente para eles, no final da apresentação, eu apresentei um vídeo para eles que eles desconheciam. Então, foi um presente para eles e para as famílias, e assim, que trouxe muita emoção para a escola, para a gente. E eu queria que, se possível, você passasse o último vídeo agora para mim, por favor. Estou dando muito trabalho para o pessoal da técnica aí, né? Mas será o que a vídeo gente vale tem? O vídeo vale a pena, né? Vale a pena. Já vai rodar o vídeo. Não vai conseguir rodar? Está começando. Ok, obrigada. Esse vídeo aqui é para mandar um abraço imenso para a turma da Escola Maria Cháparo Costa, do 2º ano A. Sei que vocês estão aí com o caderno de rimas do João, caderno sem rimas da Maria. Espero que vocês gostem das palavras e inventem suas palavras também, tá? Beijo enorme, boa sorte e obrigado. Eu consegui entrar em contato com o Lázaro Ramos, contei para ele do nosso projeto e ele gentilmente fez esse vídeo para os alunos e assim foi muito lindo. Teve aluno chorando na hora que viu. Então, eles estavam emocionados pela apresentação do musical, as famílias ficaram muito emocionadas e a gente conseguiu, né, Amarildo, passar num telão e com alto-falante, e assim, foi uma surpresa para eles e foi muito bárbaro. O Lázaro é uma pessoa assim maravilhosa, incrível, acessível, e foi assim uma experiência única para a gente. É isso, né? Eu fui depois me formar em História também, então essa é uma área que realmente eu tenho um grande interesse, fiz uma especialização em cultura africana, mas é uma constância para conseguir desenvolver essa lei que eu acredito ser muito poderosa quando a gente conseguir que ela efetivamente se implemente na escola, que ela faça parte do currículo, do dia a dia da sala de aula, né, em todos os momentos, em todas as disciplinas. Como nós, do Fundamental, somos polivalentes, a gente vai tentando fazer esse trabalho também, desenvolvendo esse trabalho na escola. Eu queria terminar, então, com aquela frase do Abadias do Nascimento, que é uma frase que eu utilizei no meu trabalho de conclusão de curso, que eu acho que tem um peso muito grande para mim, eu queria compartilhar com vocês. Se consciência, memória e futuro, quando e onde está a memória africana, parte inalienável da consciência brasileira? Onde e quando a história da África, o desenvolvimento de suas culturas e civilizações, as características do seu povo foram ou são ensinadas nas escolas brasileiras? Abadias do Nascimento. Então, é para superar isso, né? E para reparar historicamente, né? Já que nós somos um país, o 2º país no mundo com o maior número de negros, né? No planeta. Apenas a Nigéria tem um número maior de negros do que o Brasil. Somos como os portugueses, que aqui chegaram,
os indígenas, que são os donos dessa terra, e os demais imigrantes que depois vieram, também somos construtores dessa história, construímos essa história, né? E muita da nossa cultura nós devemos à questão negra. Não só apenas a questão cultural no sentido da música, da dança, ou na questão das palavras na língua portuguesa, mas na tecnologia, na ciência, e eu acho que isso é importante compartilhar, para que esse aluno se reconheça enquanto negro e perceba o quão é importante, como é um privilégio também ser negro, né? Fazer parte de uma história de resistência e construção do nosso país. Eu agradeço a atenção de todas, desculpe se eu deixei alguma falha, se tiver alguma pergunta, estou à disposição. O professor quer falar alguma coisa? Professora Emilene, imensa gratidão. Ficaríamos por horas e horas. Temos certeza que foi um trabalho, um projeto que sim, foi enriquecedor para os alunos e para todo o entorno, que você possa dar continuidade, prosperar muito, muito além nesse trabalho. Imensa gratidão. Obrigada. Eu agradeço também. Na sequência, nós convidamos a professora Griselda para fazer as suas considerações ao nosso debate. Obrigada, Kelly. Obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou uma professora aposentada da Rede Municipal de Ensino, que hoje é Sistema, né? Minha maior experiência em educação infantil e formação de professores, mas eu atuei nas diferentes idades. Como sou formada em História e em Direito, eu atuei em diferentes... Tive alunos, né, de todos os segmentos. Eu participo do NED desde a sua fundação. A gente falava assim, 10 anos, agora já são mais de 10, né, professora? Já são quase 14, 15 anos de NED, Núcleo de Educação e Direitos Humanos, que é um órgão que está dentro da Prefeitura Municipal de Bauru, da Secretaria Municipal de Bauru. Está uma parceria com o Observatório da Unesp, Direitos Humanos. Bom, ficou para mim conversar um pouco com a gente, e eu prometo ser rápida, são 12 telinhas muito rápidas, eu me proponho apenas a fazer pontos de reflexão, e a riqueza de hoje, sem dúvida, são os relatos. Eu e o professor estamos fazendo só alguns apontamentos, né? Hoje é um dia de ouvir vocês, de relatos, da riqueza do trabalho que vocês apresentaram. Orgulho enorme de fazer parte dessa história da Rede Municipal de Ensino de Bauru. Bom, a Emilene falou na palavra intencionalidade, a Fernanda, a Emilene também falou na questão do currículo, e a proposta que eu trago é conversar um pouco sobre o que é que o currículo e a educação em direitos humanos pode oferecer para uma educação antirracista. Na verdade, eu vou tentar provar para vocês que uma educação preocupada, né, voltada para princípios e metodologias de uma educação em direitos humanos, ela já contempla uma educação antirracista. Né? Eu vou ter a petulância de tentar provar aqui em menos de 15 minutos essa minha tese, ou essa minha síntese teórica, né, daquilo que a gente vem desenvolvendo no NED há tantos anos. Então, essa fala tem a ver um pouco com a ideia da intencionalidade necessária no ensino para que se dê uma educação antirracista. Próximo, por favor, Débora. Quando eu estava preparando esse material, eu fui, e a gente sempre e nesse Brasil dos últimos 3, 4 anos, é cotidiano, né? A gente é surpreendido por urgências. E eu tive um retrato dessa urgência e eu trouxe como uma partilha com vocês do quão a nossa sociedade ainda é fortemente marcada. O professor falou do princípio da igualdade, e na contradição da igualdade está a desigualdade social brasileira, né? Então, a busca, o enfrentamento do racismo é também uma busca pela igualdade ou pelo enfrentamento da desigualdade social brasileira. Então, eu trouxe um retrato dessa urgência que aconteceu essa semana. Por favor, Débora. Eu não vou me ater, porque eu sei que a grande maioria de vocês observou, né, com muito pesar, com muita tristeza, o episódio que aconteceu no Espírito Santo,
de um aluno que invadiu 2 escolas, matou e feriu pessoas. O que eu trago para a gente refletir aqui, e que foi motivo de debate em toda a imprensa, é a postura de um jornal criado desde o século passado, né, desde o século XX existe o Estadão, o quanto o racismo está entranhado nas vísceras da sociedade brasileira. Porque quando ele pergunta, né, por que casos assim têm se repetido no Brasil, quando eles propõem a fazer uma matéria analítica sobre a situação da violência relacionada à ideia de intolerância, do crescimento de uma extrema-direita no mundo, né, ele usa uma mão negra segurando a arma, apesar do algoz, né, ou do assassino desse crime ser um rapaz, um menino branco. Então, houve uma grande discussão em torno uma grande crítica, inclusive, né? Oxalá que a gente tenha quem faça essa crítica ainda, né, nesse país, dizendo o porquê. E o surpreendente, e aí a gente fica pensando na elite atrasada, né, do povo do país, o incrível, dentre a resposta que o Estadão deu um pouco, foi assim, foi apenas um equívoco. Né? Então, eu queria discutir um pouco aquilo que o Brudel chama de longa duração, né, Milene? Historiadora, Marildo? Longa duração e curta duração. Quer dizer, o racismo é estrutural porque ele é um fenômeno de longa duração na história brasileira. Ele está entranhado, até no sem querer das pessoas, ele está entranhado. Então, é necessária a intenção de combater o racismo. Deixa de ser uma opção por ser uma urgência. Né? Há uma necessidade, uma intenção de um enfrentamento do racismo na sociedade brasileira. Por favor, Débora. Naquele momento desse debate, muitos especialistas na televisão, de diferentes áreas, combatendo a questão do armamento no país, a questão da intolerância, e surgem 2 grandes vertentes de tentativa de solução de um problema tão complexo como esse. Tanto a questão da intolerância, quanto a questão da violência, né, relacionada à não aceitação do diferente, seja ele pelo gênero, seja ele pela cor da pele, ou por qualquer outra questão, ou até por uma ideologia política diferenciada. Né? Então, vamos dizer assim, há 2 pontos de convergência na maioria dos especialistas que falaram nesse momento. Uma é a punição pelas letras da lei, ou seja, cumpra-se a lei. Para assassino, a devida pena, né? Para aqueles que estão envolvidos, se há uma rede pela internet envolvida, que isso seja analisado e que a lei seja cumprida. E o segundo item nos interessa muito, que é a ideia de uma educação para a convivência. E que eu aqui acrescento de uma convivência ética. Não basta só uma convivência, ela tem que ser uma convivência saudável, uma convivência respeitosa, uma convivência inclusiva, como o professor destacou lá no começo. Com respeito às diferenças, com defesa dos valores democráticos, não só como um Estado de direito, mas principalmente com respeito a uma vida coletiva. Tá? Com uma educação em direitos humanos, que contempla uma educação antirracista. E quando a gente fala em educação antirracista, há 2 princípios básicos dentro, que já foram citados pelo professor, dentro da educação em direitos humanos, que são os princípios da diversidade e das relações democráticas, né? O respeito ao diferente. Por favor, Débora. Depois vocês vão ter oportunidade de discordar, que a gente vai ter aí meia hora de conversa, tá? Eu volto ao tema, né? Eu volto ao tema inicial, só para dizer o seguinte. Quando a gente se vê tão impactado por uma realidade tão difícil, a gente pede socorro àqueles que sabem. E aí, próximo, por favor, eu fui pedir socorro a Paulo Freire. Não cheguei lá ainda. Desculpa. O currículo, por que a gente está falando de currículo quando a gente está falando do enfrentamento antirracista? Quando a gente fala em valores, né, eles estão presentes na sociedade de uma maneira geral. Mas aqui o recorte dessa live é um recorte relacionado a uma educação escolar. Então, quando a gente fala em educação escolar, a gente tem que discutir currículo. Porque é no currículo que aparece a intencionalidade.
E aí eu trouxe uma frase do Miguel Arroyo que eu achei muito interessante, até pelo nome da obra dele, que é Currículo, Território em Disputa. Olha que interessante. E ele diz assim, rostos apagados, será fácil descobrir que os currículos favorecem que os rostos de alguns coletivos apareçam na história e que os rostos de outros coletivos humanos segregados se apaguem, se percam. Aquilo que a Emilene falou, que você abre um livro de história infantil e você não encontra crianças negras. É preciso ver livros sobre história negra para ver, né? Essa imagem, essa identificação, o que a gente chama de pertencimento, que é fundamental para a constituição do ser humano, né? A ideia de pertencimento. Bom, então, quando a gente fala em currículo, a gente vai falar, então, da necessidade de, quando pensar no que ensinar através de valores que defendam a igualdade, a inclusão, ao respeito à diversidade. Próximo, por favor. Agora sim, eu vou pedir a ajuda ao Paulo Freire. Por favor, próximo. O que a gente pode entender por intencionalidade quando a gente está falando de currículo? Então, eu peguei 3 ideias, lembrando que o Paulo Freire é o patrono, né, da educação em direitos humanos, é a grande referência teórica que a gente recorre. O que tem a ver o currículo, né? Do que ele fala dessa intencionalidade? Então, eu peguei 3 ideias básicas que estão nesses livros clássicos dele, que é a Pedagogia do Oprimido e a Educação em Mudança, em que ele posiciona, ele pontua essa questão do currículo e da intencionalidade. Ele diz, não existe essa coisa de educação, né, um processo de educação neutra. Educação ou funciona como um instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e trazer a conformidade com ele, ou ela se torna a prática da liberdade, que é a propositura de todo o trabalho dele, né? E ele vai dizer que essa prática da liberdade é o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar na transformação do seu mundo. Isso é fundamental para a constituição dos seres humanos. Tá? E aí ele vai dizer assim, se é verdade que existem, se não é neutra, existem diferentes ideologias que comportam, que são abarcados pelas opções que a gente faz dentro de um currículo, pelas intenções que denotam o nosso currículo, ele diz assim, qual é a que nos embasa? É uma inclusiva ou é uma excludente? São perguntas que a gente tem que fazer quando recebe uma matriz curricular lá da escola da gente. Né? E isso vai denotar se a gente está optando por uma educação que funciona como um instrumento que é usado, ou seja, uma educação bancária, né, onde a gente acumula conhecimento, onde a gente despeja conhecimento, onde a gente prioriza o conteúdo sem significado, ou se a gente investe numa educação libertadora. Então, esse socorro que a gente pede ao Paulo Freire é para entender um pouco que muitas vezes a gente recebe lá na escola, né, o semanário, eu fui diretora há muitos anos, o semanário das meninas, né, dos professores, das professoras, e elas dão muita importância, ou eles dão muita importância, ou à atividade, ou ao conteúdo. E quando a gente olha uma matriz curricular, normalmente a gente olha no conteúdo. Quando, na verdade, o que garante a educação em direitos humanos é o objetivo do nosso plano de curso, do nosso plano de ensino. Porque é o objetivo que tem a nossa intenção. O objetivo vem antes do conteúdo e não o inverso, como, infelizmente, às vezes acontece quando a gente monta um projeto de ensino, né? Um plano de ensino. Próximo, por favor. Aí eu vou falar sobre uma coisa que a Emilene já falou muito melhor do que eu, que existe uma legislação que não por acaso foi defendida e foi colocada como forma de lei dentro de um governo progressista, né, ou na sucessão de governos progressistas, o que nos dá uma certa esperança, posto que foi eleito agora um governo também progressista, nos dá uma certa esperança de que é possível avançar para além dessa legislação e fazer com que ela, de fato, seja cumprida. Que essa legislação seja mais forte do que o 20 de novembro, embora o 20 de novembro também seja importante. Né? Comemorar também é um ato
de transcendência, né? Também é um ato de pertencimento. O problema é se isso é, como disse a Emilene, dado de forma aparente apenas. Eu uso muito uma palavra que eu considero importante. A gente não pode trabalhar a cultura afro ou qualquer outro conhecimento de forma episódica, porque a gente corre o risco de tornar as culturas que não são aquelas determinadas como superiores, como, né? A gente torna como algo episódico, como algo, às vezes, até exótico, né? Então, é preciso colocar no cotidiano do currículo, como a Emilene bem colocou lá, quando ela fez a apresentação dela. Mas vamos em frente, que eu preciso terminar logo. Estou terminando já. Próximo, por favor, Débora. Como é que isso aparece no trabalho dessas maravilhosas que apresentaram o trabalho hoje, né? Que são do município de Bauru? Aparece no ensino fundamental, no chamado Currículo Comum de Ensino Fundamental, onde, sim, a lei é respeitada. A lei aparece aqui, tá? Eu fiz um estudozinho rápido. A lei é contemplada. Ela aparece principalmente como princípio de diversidade nas áreas de artes e de história, no fundamental. Eu olhei a última versão que o Amarildo me enviou, que já é atualizada segundo o BNCC. E aí, depois eu vou fazer uma discussão sobre esse BNCC, mas não quero me aprofundar, rapidinho. E no infantil, aparece como uma proposta curricular, da qual, inclusive, eu participei, ajudei a construir, porque eu estava na lida ainda na época, eu estava na sala de aula. Aparece na forma de práticas culturais e de diversidade. No ensino fundamental e na proposta curricular de educação infantil, há uma certa tendência a aparecer como algo paralelo ao currículo. Então, de alguma maneira, o negro aparece quando aparece a escravidão, né? Então, a gente vai ter ou um povo vitimizado, né? E por isso não forte, né? Não fortalecido, ou a gente vai ter exaltado pela cultura, pela dança. E aí, alguém pode dizer assim, mas isso é importante? É claro que isso é importante, mas é preciso ressaltar o princípio da dignidade humana, o princípio de que o pressuposto de qualquer etnia é ser humano. A cultura, ela é parte de uma construção humana. Então, é preciso, antes de mais nada, resgatar essa humanidade dessas diferentes etnias. De tal sorte que, quando a gente discute cota, ou a gente discute a defesa das terras indígenas, alguém pode achar que isso está muito distante dele, porque no cotidiano escolar isso aparece de forma episódica ou, de alguma forma, desconectado do andamento das demais disciplinas, conteúdos e objetivos de ensino. Tá? Mas são só provocações que eu estou fazendo. O próximo, por favor, Débora. Estou acabando já. E aí, para encerrar, eu pretendo ter conseguido, pelo menos, provocar vocês na direção de que investir em uma educação em direitos humanos é garantir uma educação antirracista, né? Pelo direito, pela defesa da diferença, pelo enfrentamento da desigualdade social, pela valorização da constituição humana e das relações democráticas, né, entre esses seres humanos, em que os indivíduos sejam tratados como sujeitos e não como objetos, que hajam relações de sujeito para sujeito e não de sujeito para objeto, de opressor e oprimido, né, que haja possibilidade de realização plena da vida humana no cotidiano de cada ser humano. E aí eu vou encerrar utilizando uma fala muito significativa da Flávia, viu, Jesuína? Da Flávia Bucher, que é responsável pelo projeto de grêmios do município de Bauru, e é uma citação que está, é uma reflexão dela que está no texto do Fundamental, da proposta de ensino do Fundamental. E por que eu trago essa discussão? Porque há uma outra preocupação que eu quero dividir com vocês. Quando a gente fala em currículo, a gente também não pode falar deles, está discutindo valores,
desconectado do principal documento da escola, que é o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele está recheado das intencionalidades daquele grupo escolar, daquela comunidade escolar. O que se pretende para aquela comunidade escolar? Então, a gente não pode chegar numa escola e pedir a matriz curricular e entrar na sala de aula. A gente tem que saber como é que foi gestado aquele currículo. A gente precisa saber se quer fazer sugestões sobre aquele currículo, inclusive para incluir a questão dos povos originários, a questão dos afrodescendentes e todas essas nuances que compõem o sujeito de direitos que é o ser humano, né, dentro das sociedades. Então, eu vou rapidinho ler, porque é recheado de coisas muito importantes, e aqui eu encerro, tá bom? A apropriação de conhecimento teórico não pode ser um fim em si mesmo, mas sim uma mediação para que os sujeitos, ao saírem dos limites do conhecimento cotidiano, ou seja, ao superarem o senso comum, como diz o Saviani, possam compreender a realidade como totalidade, que nada mais é do que o nosso método das ciências sociais, né? Em outras palavras, não podemos nos contentar com a formação de um sujeito que, do ponto de vista individual, parece ter pleno domínio dos conceitos aprendidos na escola e os verbaliza com precisão, mas que não consegue usá-los para entender o mundo e transformá-lo. Porque senão a gente pode ter, por exemplo, médicos que não vejam problema em receitar cloroquina quando a ciência diz que não é para Covid, né? Ensinamos para que nossos estudantes possam humanizar-se, aqui vem o processo dialético, né? Possam humanizar-se no processo de conhecer o mundo físico, social, cultural, e enquanto ele se humaniza, possam se reconhecer como humanos por meio do trabalho e modificarem o mundo à sua volta. Nesse sentido, a especificidade do papel da educação escolar, que é o nosso recorte de hoje, a nossa conversa sobre o enfrentamento do racismo e uma educação pensada para enfrentar isso. E, nesse sentido, a especificidade do papel da educação escolar, que é a transformação da consciência e a formação do pensamento teórico. Muito obrigada, gente. Espero ter contribuído para a gente conversar agora nos próximos minutos. Eu quero agradecer, né? Agradecer a professora Griselda, né? Que faz parte, né? Da história do nosso sistema, né? De ensino. Eu quero parabenizar as professoras do Francisquinho, porque assim, eu fui à mostra, né? Aliás, eu fui ver, né, a arte literária, né? Esse evento, né, que o Francisquinho tem aí, que começou com a diretora, né, com a Solange Castro, né? E que depois agora a diretora Simone está, né, aí como na direção dessa escola, que é uma escola sim de qualidade do nosso sistema, com professoras de qualidade. E eu confesso que eu chorei em uma das salas ali, né, assim, e aliás foram todas lindas, né, assim, encantador, sabe, encantador o projeto e o quanto as professoras estudam, né, para trazer ali a literatura, né, viva ali. A professora Emilene foi lindo, né? Acho que os alunos devem ter ficado, né, extasiados ali com o Lázaro, né? Eu li uma reportagem ele falando, né, a respeito das obras dele, né? A gente recebeu aqui a Iodeli, né, no GFORP também, ela falou bastante das obras dele, né? Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Clodoaldo, que daí ele vai abrir para uma pequena interação, né, professor? E depois a gente já encerra. Primeiramente, eu queria parabenizar aí as meninas que expuseram os dois grupos, né, os dois trabalhos, né, e destacar, né, a importância desse trabalho, principalmente na metodologia do trabalho, né? Valores não se discute de maneira argumentativa, valores se vivencia, né? Vocês mostraram uma sensibilidade muito grande com
essa metodologia, né? A partir das histórias pessoais, das vivências, né? E mesmo assim, através até da alimentação, né? E eu vi um foco principal aí na diversidade, né? No conhecimento do outro, quanto outro, porque nós eu, quando era criança, conhecia o outro como a mim mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. O outro era igual a mim. Se não fosse, vinha de baixo do tapete. Entende? Então, esse trabalho é algo novo que eu consigo fazer uma comparação de um século atrás, né? De meio século atrás, como que a escola avançou, né? A escola avançou nessas iniciativas, né? O que precisa, e aí a Griselda, né, deu um passo à frente, né? O que precisa é isso não ser uma iniciativa de um grupo, né? Isso deve estar no currículo, né? Deve estar programado. Então, porém, são duas ações. Uma é a divulgação dessas iniciativas, a outra é uma luta para que isso entre no currículo. E esse currículo foi enfraquecido nos últimos 4, 6 anos, vamos chamar assim, quase 6 anos já. Né? Então, nós temos um trabalho árduo, um trabalho de divulgar esse material. E aí eu convido vocês, porque para divulgação não é uma live, né? A divulgação é uma coisa permanente, que a pessoa pode entrar lá e ver o slide quando ela quiser. Então, nós temos um site, e esse site tem que ser transformado num boletim eletrônico, o site em si não divulga, entende? Então, tudo isso a gente depois pode conversar com vocês aí, é um convite. Mas essa questão da desigualdade, aí uma pergunta, né? Uma pergunta que assim, que fica sempre me cutucando, né? Quer dizer, o NED ele tem uma ação muito grande, né, junto à educação infantil, prioritariamente a educação infantil, né? Então, a gente vê que na educação infantil tem uma vivência, já é natural, né? Esse trabalho já vem dentro da naturalidade da educação. Me fica a impressão, quem está de fora, que isso vai diminuindo na educação do fundamental e diminui mais ainda no ensino médio. Né? Eu pergunto, lá na faculdade, lá na educação, lá no departamento de educação, no curso de pedagogia, como é que está a coisa? Como é que anda essa discussão, né, da cultura afro, da cultura indígena, da diversidade? Então, é uma questão que não é para responder, né, mas é para a gente perceber como que isso está... de alguma forma, tem que avançar. Nós temos sempre os belos exemplos, que eu fiquei maravilhado nisso. Os belos exemplos da educação infantil. Né? Existe também exemplo, eu sei que existe exemplo no fundamental, nós precisamos divulgá-los, nós precisamos conhecê-los, divulgá-los. Né? Então, essa é a minha participação, parabenizar. E, na medida que vai chegando no fundamental e no médio, vai articulando a diversidade com a desigualdade, como foi falado aí. A diversidade não pode ser separado do valor da desigualdade. Não pode separar o respeito à diversidade com a igualdade, ou o respeito à convivência da diversidade com o da denúncia da desigualdade, porque as culturas elas foram colonizadas, elas tiveram uma relação de opressor-oprimido, as culturas. Então, isso vai aparecendo lá no fundamental, no ensino médio, né? Mas essa articulação é importante na cabeça do professor, para não ficar apenas numa diversidade meio folclórica, né? Que não é o caso de vocês, mas já foi, né?
muitas vezes, a semana da cultura, é dança, é comida, né, tá, mas não mostra a relação de dominação de uma cultura para outra. Tá? E aí, para terminar, né, uma notícia. Né? A Rede Brasileira de Educação de Direitos Humanos mandou também um documento para a equipe de transição. Né? Esse documento tem 3 partes. Né? Quais são as revogações necessárias? Quais são as propostas de ação emergencial? E quais são as diretrizes para uma política de educação de direitos humanos ou de educação da diversidade? Né? Então, onde entra essa lei, que a gente tanto fala, 10.639, ela está esquecida. Já teve um debate no governo atual de ela não ser obrigatória. Na cabeça de muitos professores e diretores, é muito bonito, tal, mas é facultativo. Não é facultativo. Então, essa é uma ação emergencial que a gente está mandando lá para a equipe de transição. Está aberto aí a outras considerações. Se alguém guardou alguma pergunta, quiser fazer agora, quiser escrever no chat, né? Fique à vontade. Eu só quero fazer uma observação e quero estar amparada pelas colegas da educação infantil. A gente também trabalha a questão da desigualdade com as crianças, né? A forma como a gente trabalha, desde os 2 anos é possível. As crianças entendem que há desigualdades, eles entendem a questão da fome, eles entendem a questão... Eles entendem, é lógico que há um aprofundamento, né? Dependendo da idade, há uma metodologia, há uma incursão no tema de maneiras diferentes. Mas, sim, os pititicos também trabalham, né? Eu me lembro, por exemplo, que eu já até citei isso no NED, não para todo mundo, nós trabalhamos o conceito de tortura durante o período da repressão com as crianças, a partir dos maus tratos feitos com os animais. A ideia do sofrimento, da dor, né? Quer dizer, é alguma coisa que está próximo deles. Então, é possível, através da vivência, sensibilizar a ideia de que um ser vivo, né, não pode ser privado de liberdade e lhe ser causado sofrimento. Então, a ideia de desigualdade também é possível. É só os mecanismos, né, que a gente usa. Porque me preocupa um pouco a ideia de que a gente tem que esperar as crianças estarem num outro momento, né, para poder discutir algumas coisas que são bastante importantes, né? Bom, eu queria falar, né, agradecer a todo mundo que está acompanhando, e eu queria fazer algumas considerações. Bom, primeiro também ressaltar que a gente ficou com a inveja da Emilene, quando a Emilene mostrou o Lázaro, mas a gente também teve a Sônia Rosa, ela ligou na escola, falou com as crianças, ela doou os últimos livros, né, Fê? Alguns títulos para a escola. Então, o que é bem importante a escola tentar fazer é esse contato direto com as pessoas, seja o mestre da capoeira, a mestra do jongo, porque na Semana de Arte Literária ficou uma saia exposta em um dos espaços da escola, e essa saia foi feita pela mestra Ana Maria de Carvalho, que é muito importante essas pessoas serem referências também. Então, a gente fez, as professoras fizeram um quadro todo decorado com a foto da mestra Ana Maria de Carvalho. Então, quando as crianças viam essa saia, que a gente mostrava a saia, deixava as crianças pegar, eu vestia, eu dançava, eu girava, porque a saia traz esse encantamento. Os meninos quiseram colocar saia, e eles puderam colocar saia, né? Não tem essa história que menino não veste saia, pelo menos na escola. Muitas vezes nós vamos ser contestadas por que a gente deixou um menino vestir a saia, a gente vai falar porque ele quis vestir. E muitas danças, os homens usam saia. A gente criou essa relação de que homem usa calça e mulher usa saia, mas, por exemplo, nas danças brasileiras e em muitas danças de culturas do mundo, a saia é um adereço, é uma roupa, é um vestuário, e não tá ligado
ao masculino ou ao feminino, mas está ligado à expressão cultural. Então, e nós fomos contestados em relação a isso. Então, é bem importante que essas crianças saibam quem é o Lázaro Ramos, quem é a Sônia Rosa, né? Então, a Sônia Rosa liga para a escola, conversa com as crianças, então as crianças veem aquela pessoa e sabe que é a Sônia Rosa. As crianças conhecem as histórias dos livros que foram apresentados para as crianças. Então, isso é muito importante ser falado. As pesquisas mostram que não, que infelizmente, como a Fer falou, até o projeto chegar, essa discussão não estava posta na escola, ou estava posta de uma maneira muito ainda superficial ou tímida, porque é essa realidade que a gente encontra nas escolas ainda por conta de uma formação muito eurocentrada. Respondendo o professor Clodoaldo, eu participei, fui convidada para participar da Semana de Pedagogia aqui da Unesp, e eu trouxe a Sueli Carneiro, Nilma Lino Gomes, professora Petronília Beatriz, professor Valdo Silvério, Kabengele Munanga, tudo na área da educação. Essas pessoas desconheciam aqui no curso as pessoas não sabiam quem eram esses pensadores e essas pensadoras. Então, assim, nós temos uma falha muito grande ainda na formação inicial, nós temos uma continuidade de uma invisibilidade das culturas de matrizes africanas, da cultura afro-brasileira, das culturas dos povos originários, no currículo, na formação inicial, seja em pedagogia, em qualquer outra licenciatura, porque nós também não vemos isso na física, na química, na história tem uma disciplina voltada à história da África 1, África 2 no máximo, né? A Emiliane pode falar aqui melhor, porque ela foi fazer história, a gente sabe que ainda existe essa negação, essa invisibilidade do povo africano como uma das primeiras civilizações, se não a primeira civilização da humanidade. E na educação física, eu ainda acho que acontece um pouco mais, porque tem a capoeira, porque tem as danças brasileiras, mas eu sou uma professora que trago as danças brasileiras, mas existe uma hegemonia das danças europeias ainda, que é o balé, ou que é o jazz, que é o moderno. Eu não aprendi dessas brasileiras, por exemplo, na minha formação em educação física. Então, nós temos ainda um déficit muito grande no que tange a cumprimento dessas leis que o professor Clodoaldo falou, da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e das culturas africana e afro-brasileira no currículo, na educação básica. Nós temos a Lei 11.645, que veio em 2008, que também torna obrigatório o ensino da história e das culturas dos povos originários. E essas leis, elas não são cumpridas, tanto na escola pública quanto na escola privada. Muitas vezes o que vem no 20 de novembro, reforçando o que a Emiliane falou, que essa data para o povo preto é muito importante para nós, que é exaltação de um homem que lutou contra a escravidão, que conseguiu durante quase 3 décadas resistir à colonização e à tentativa, né, de um genocídio das pessoas que viviam nesses quilombos. Eu não vou dizer só, né, porque não só existiu o quilombo dos Palmares, existe vários quilombos que é a resistência, a luta, e a gente talvez só tenha essas expressões por conta dessa luta pela sobrevivência dessas pessoas. E precisamos, então, ter o cuidado de olhar para isso, mas pensar as políticas públicas para fomentar uma formação continuada, para melhorar a formação inicial, porque muitas professoras que estão lá no Francisquinho acabaram de se formar, saíram há pouco tempo da universidade e pouco tiveram sobre as culturas de matrizes africanas, afro-brasileiras e indígenas. Então, assim, pessoas que há 5 anos saíram da universidade, essa lei existe desde 2003, 2008, e elas não viram isso na universidade, no seu curso de formação inicial. Então, é uma problemática,
que precisamos estar atentos para pensar como melhorar isso, e se essas secretarias de educação, se essas diretorias de educação não estiver olhando para isso, é claro que vai ficar as ações muito pontuais de pessoas que se interessam por isso. Eu, a MBN, né, o professor Amarildo, a Débora, você, Griselda, a Fernanda, e isso vai ficar de forma muito pontual de pessoas que têm interesse em tratar isso, e não como uma política pública. Eu acho que isso eu queria falar. E um cuidado que a gente tem que tomar também, eu sei que quando a gente pauta a questão dos direitos humanos, a educação antirracista e também a educação para as relações étnico-raciais está posta, mas a gente tem que tomar um cuidado para ela não ficar diluída, porque muitas vezes ela fica diluída e o racismo é um problema estrutural na nossa sociedade. Então, era isso que eu queria falar. Mas obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Essas rodas de conversa são muito potentes, são muito maravilhosas, e eu sempre acho que a gente cresce muito. Eu queria ressaltar a fala da Griselda, que eu conheci num curso sobre civilização bizantina, enquanto ela ainda era diretora e eu era merendeira da rede. E eu fui lá escondidinha, não era professora, já me interessava por história e me inscrevi no curso, né? Com a professora Vera, lá da USC, lembra, Griselda? Quando ela fala do PPP, né, e da questão do currículo, eu me lembrei muito na formação do professor Celso Vasconcelos, né, quando ele fala da intencionalidade, da sistematização da educação. A educação ela não pode acontecer sem essa intencionalidade de sistematização. Então, a fala da Griselda, chamando de episódico, eu achei muito interessante, e tomei para mim essa fala. Eu acho que ela cabe bem nessa questão do 20 de novembro, e a questão do exótico também, principalmente na questão ainda indígena, também dentro da escola. Então, eu acho que é imprescindível a questão da direção, né? Eu tive um professor de gestão que ele dizia que o diretor ele é o maestro da escola, né? E o Amarildo, ele trouxe para a realidade da escola condições da gente debater pontualmente coisas que foram acontecendo durante o ano letivo, né? Então, uma caracterização equivocada do negro, com uma peruca estereotipada, ou com um rosto pintado, ou com um professor que ainda vai trabalhar a questão indígena, chamando os povos originários de índio, né? Então, várias coisas que vão acontecendo pontualmente, que eu tinha aquela abertura de chegar, conversar com o professor Amarildo, olha, isso, e eu não faço o ATP na escola, né? Porque eu sou adjunta ainda, e o Amarildo sempre montar para o ATP, trazer essas pautas, trazer professoras, a professora Sebastiana, outros professores, montar cartazes para a formação desses professores dentro da escola. Porque, infelizmente, o que a gente percebe é que, sim, muitos professores ainda dentro da escola enxergam isso como uma coisa exótica, pontual, que eu vou trabalhar no dia, né? Que eu vou falar do indígena, ainda vou chamar ele de índio, e vou trabalhar no 20 de novembro, e sempre a partir, como a Griselda falou, dessa questão da escravidão, né? Que não, eu acredito, né? Essa é uma posição pessoal, que não é o ponto de partida para a gente falar sobre o negro, né? Que está dentro, que está à nossa volta. Somos todos maioria negras, né? E assim, eu queria contar aqui uma aluninha de um primeiro ano. Há uma outra coisa que a Griselda falou que eu acho muito importante, e eu fiquei bastante surpresa e feliz falando sobre a educação infantil, sobre os temas já trabalhados, levando em conta, é claro, a maneira, né, e até onde aprofundar. E eu faço isso no primeiro e no segundo ano. E alguns professores, eles ficam assim, né, mas você vai falar sobre isso? Mas será? Eu acho assim que a gente precisa entender que a gente está em 2022, os nossos alunos eles têm acesso a muita informação, né? E essas informações elas chegam de maneira muito errada. Então, às vezes, a gente subestima o aluno de 6, 7 anos. A gente acha que ele não é capaz de entender um assunto, quando, na verdade, ele está sedento por esse assunto, né? Por exemplo, a gente fez uma visita no Museu Ferroviário
com uma turma de segundo ano, uma outra turma, e aí tinha uma pessoa muito bacana lá, e tinha até a parte dos trilhos, e mostrando e acontecendo. E aí, na hora que a professora estava fazendo a apresentação, eu falei, vamos contextualizar, né? Que quem vivia aqui em Bauru, né? Os Kaingang, eles viviam aqui, esses povos foram dizimados para a cidade ser construída. Então, quer dizer, essas coisas elas precisam ser ditas desde sempre. A gente precisa rever a história, porque a história contada ela é uma história assim que eu me assusto todos os dias, né? Eu me assustei na faculdade quando eu descobri que Machado de Assis era negro, né? Eu me assustei em Salvador quando eu participei do 2 de julho em Salvador, e eu vi aquela movimentação de comemoração da onde realmente aconteceu a independência do Brasil, né, dos povos negros e indígenas que lutaram ali, que realmente acabaram expulsando os portugueses do país. Então, assim, são coisas que a gente não conhece aqui no Sudeste. E Bauru é uma cidade que tem essa questão indígena muito forte, que ela é abafada, que a gente não fala sobre isso, a gente não conversa sobre isso. E, por um outro lado, é uma cidade muito carente de uma ancestralidade africana, porque nessa região, exatamente, a gente não tem muita história, né, na região de Bauru. É uma cidade majoritariamente branca, né? E eu percebo isso dentro da escola, nas reações e nas convivências. E o papel do Amarildo dentro deste trabalho, que para mim é tão caro, foi fundamental, né? Essa abertura de compartilhar de uma maneira a construir um conhecimento junto com os colegas e com os alunos, né? Então, pontualmente de falar e da gente construir, e dele ir lá, ele parar, ele analisar, ele montar, ele fazer formação com os funcionários de apoio e fazer formação com os professores, diante daquelas coisas que vão aparecendo no dia a dia. Porque a gente fala tanto que é importante que tenha sentido para o aluno, né? Eu acho que na hora que acontece uma coisa dentro da escola que vai contra aquilo que a gente sabe que deveria acontecer, é o momento da gente parar, analisar e conversar sobre o assunto, de uma maneira fraterna, né? De uma maneira de crescimento mesmo. E o Amarildo, ele consegue fazer isso com muita humanidade e consegue levar esse conhecimento. Então, assim, ele trouxe muita riqueza para a escola, né? Nesse sentido, e a gente conseguiu desenvolver trabalhos incríveis a partir disso. Então, eu queria agradecer ao Amarildo, né? E chorar também, porque ele está saindo da nossa escola, infelizmente. Vou ficar sem o Amarildo, mas tudo bem, a luta continua, a gente se encontra em outras trincheiras, na verdade. E é isso. Eu fiquei muito feliz, viu, Griselda, de saber que na educação infantil a gente também já tem essa visão, né? De trazer para o aluno, contextualizar para o aluno, né? Tudo que tem à nossa volta. Né? A gente precisa trazer essa questão da riqueza, né? Da diversidade, do respeito às diferenças. Eu costumo muito cantar para os meus alunos Xoxuá, cada macaco no seu galho, né? Quando a gente vai falar de que respeito e direito vai até onde começa o respeito e o direito do outro, né? Então, a gente conversa muito sobre isso dentro da escola. Então, acho que são coisas que a gente conversa muito, eu e o Amarildo, no sentido de que a escola precisa preparar para a vida, tem que ter esse olhar humano, né? A gente precisa entender que não pode ser tecnicista. Já aconteceu de eu dobrar numa escola, por exemplo, num 4º ano, tá fazendo um cabeçalho, e eu perguntar, porque eu faço isso com meus alunos todo dia, Bauru é o quê mesmo? Então, os meus alunos do 2º ano falam, é a nossa cidade. E aluno de 4º, 5º ano dizer, é bairro, é país, Então, é tudo muito mecânico, né? A gente não para analisar por que eu estou colocando aquilo no quadro, qual é a intenção daquilo. Então, acho que a gente não pode perder de vista essa sistematização e intencionalidade na educação. Assim, enriqueceu muito para mim, fiquei muito feliz de conhecer esse trabalho, já conhecia a Andresa, né? As belíssimas apresentações que ela faz, o trabalho que ela desenvolve, muitos movimentos negros que a gente já teve aqui na cidade, e é isso aí, eu estou muito feliz de ter participado com vocês. Muito obrigada, gente. Primeiro, eu queria falar que no chat do YouTube só teve o pessoal está elogiando muito. A gente não teve nenhuma pergunta ali no chat, mas teve assim só elogio, o pessoal elogiando o trabalho das professoras,
né? Acho que tem um pessoal lá da escola do Amarildo também, né? Tá falando que as formações são excelentes lá. E por aqui no chat aqui também do Meet, a gente não teve nenhuma pergunta, né? Mas o pessoal participou. Eu vou passar a palavra para a professora Amarildo, acho que já deu até o nosso horário, né, professor? Sim, já por conta do horário, né? A gente precisa encerrar, que o pessoal trabalhou o dia todo, está cansado, está firme aí participando dessa discussão. Acho que foi muito válido, né, essa atividade, pensar aí o NED e o GeForce, esses momentos para que as pessoas compartilhem suas experiências e a gente reflita também sobre essa questão tão importante. Acho que toda vez que traz, não é só uma questão de apropriar de conhecimento acumulado, né, mas de você trazer, passar a dar atenção ao assunto, né, ao tema. E a gente vive entupido de tantos assuntos, tantas as coisas, e acaba esquecendo, por exemplo, de uma escola, quão importante um tema como esse foi desenvolvido. Então, acho que estão todos parabéns, né? Acho que já podemos preparar para a próxima, é isso? Né? Agradecemos a participação de todos, que ficou conosco aí desde o início, e alguns puderam sair, e vamos fazer outros eventos. Esperamos contar com vocês também, tá bom? Grande abraço a todos.